As boas-vindas a todos os presentes. Este é o quarto webinar RIMED, a Rede para a Inovação e a Melhoria da Educação. Eu sou Joana Mateus, eu pertenço à rede RIMED como animadora da subrede da aprendizagem baseada em projetos. E hoje eu vou moderar esta sessão sobre as lideranças para as aprendizagens. Liderar quem? Liderar para quê? E vamos contar hoje com dois oradores. Cada orador fará a sua intervenção por 15 minutos e reservamos o resto do tempo para debate. E vamos terminar esta sessão às 19h10. E passo então a apresentar os nossos oradores de hoje, os nossos convidados. A doutora Ana Mira Vaz, diretora pedagógica do Colégio Pedro Arrupe, com experiência de há muitos anos já na gestão de equipas educativas, no desenvolvimento de projetos na área da inovação curricular e liderança educacional. E temos também como convidado o professor Joaquim Machado, com largos anos de experiência em diversas áreas educativas, não só como professor e orientador, mas em projetos e programas do Ministério da Educação, da formação contínua, na avaliação externa de escolas, e que integra atualmente o Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica no Porto, com pesquisa centrada na área das políticas educativas, organização escolar e imaginário educacional. Nós vamos começar com a intervenção do professor Joaquim Machado. Tem a palavra. Obrigada. Obrigado, Joana. Eh, Eu vou falar sobre as equipas educativas e fundamentalmente realçar uma das dimensões importantes para a melhoria do ensino e aprendizagem. E tem a ver também com uma das dimensões da liderança, porque liderança, quando nós falamos de liderança, temos que ver dois aspectos. Em primeiro lugar, saber que a liderança é um processo de influência de pessoas sobre outras pessoas, eh, e isso implica tarefas, e eu não quero agora preocupar-me com as tarefas das equipas educativas, mas com a outra parte, que é as interações. E as interações são para cumprir tarefas também, não é? Mas a verdade é que nelas se joga o relacionamento, jogam-se as percepções e joga-se muito do trabalho que é preciso realizar e que tem a ver com a coesão da equipa. A minha apresentação vai ser mais com base naquilo que é o conhecimento que eu acumulei, primeiro como professor de escola, como responsável de escola pela implementação de equipas educativas, como professor de escola que sugeriu e acompanhou e participou mesmo como professor noutra escola na criação e implementação de equipas educativas e depois como eh, amigo crítico de escolas que por variadas razões, decidiram eh, colher também um caminho muito próximo das equipas educativas. Eh, É para mim um privilégio ter participado nessas experiências todas, mas também me traz alguma responsabilidade, porque nestas coisas da pedagogia e das experiências, quando nós somos parte interessada, corremos o risco de ocultar por amor algumas coisas que serão menos boas. E isso tem como contrapartida que quem não está ou não é muito favorável, ou à partida tem muito receio, aproveita como é que eu ia dizer, aceita mais como sendo verdadeiro aquilo que os outros dizem com ódio ou com rejeição.
eu vou procurar desiludir quer os entusiastas totalmente entusiastas da ideia, como se ela fosse passível de cumprir na sua essência em todas as dimensões no máximo da excelência, um, ou como se o modelo que está teorizado fosse capaz de ser concretizado em todos os seus aspectos na melhor faceta das suas características, das suas dimensões, e por outro lado, aqueles que rejeitam completamente quando há um conjunto de coisas que, mesmo não lhe chamando de equipas educativas, são fundamentais para que a escola cumpra a sua missão eh, de organizar ou instituição social da educação formal. Eh, O que é fundamental nestas experiências é que o móvel da vontade de entrar na experiência não foi um móvel externo, mas foi um móvel interno. O que quer dizer que essa vontade coletiva, começou por ser de pouco, só foi possível de concretizar quando os poucos que tinham vontade de fazer conseguiram congregar mais, para que a vontade fosse mais próxima de constituir o bem comum dessas escolas. E o objetivo era muito simples. Todos nós, enquanto pedagogos, andámos à procura da melhor escola, ou da boa escola, não é? E as escolas boas, elas são todas e cada uma não é totalmente boa, não é? E, portanto, nós podemos realçar um aspecto ou outro e isso pode também enganar-nos. Mas a verdade é que esta ideia de querer ser melhor escola consubstanciava-se em ser escola diferente, pelo menos da forma como ela estava a funcionar até aquele momento. E isso implica um diagnóstico. O grande ensinamento, o primeiro grande ensinamento que se tira da experiência é que o caminho faz-se caminhando. Eh, Eu não quero utilizar a expressão os versos da Sofia de Melo Breiner, quando diz que os navegantes faziam os mapas que estavam por fazer. Porque na pedagogia, muitos dos dados que nós queríamos colocar no mapa da nossa escola e do nosso roteiro já foi trilhado, já foi encontrado e já foi frequentado por muitas escolas, por muitos pedagogos. E isso é e estudá-los, e estudar as condições em que se concretizaram e depois as derivas que foram tendo, pode ser um bom ensinamento ou uma boa escola para perceber como uma boa ideia também pode ter como é dizer, uma duração a prazo, uma validade a prazo. Se porventura nós formos com um mapa rígido e depois de fazer o primeiro roteiro não quisermos desviar a rota, porque os ventos, no mar encapelado, os ventos também podem ser contrários e podem fazer-nos desviar do percurso que nós estávamos a seguir. E a capacidade das escolas para fazer cálculos, reposicionar a embarcação e continuar com o horizonte inicial é muito difícil. Aliás, eh, quando se fala de inovação, há autores que põem a hipótese de ser possível fazer inovação num sistema centralizado e burocrático. Mas acham que os, eh, os líderes têm um prazo muito curto e têm muita dificuldade em permanecer nessa liderança.
E porquê? Porque há um conjunto de estratagemas para fazer desviar o barco. Eu procuro nesta intervenção eh, responder a algumas das perguntas que a Joana fez o favor de me enviar e vou procurar dar algumas pistas. Não de respostas assertivas, porque cada escola tem que encontrar, primeiro tem que saber quais são os seus problemas e tem que encontrar a forma mais ajustada para cumprir aquilo que seria o desenho de melhor escola que faz para si própria e que considera mais ajustado. Vou procurar, em primeiro lugar, falar das equipas educativas e a sua relação com a organização do processo de ensino-aprendizagem e também perceber de que equipas educativas é que se fala no Decreto-Lei 54 de 2018, não é? Porque a equipa educativa é aquela equipa de todos, é um grupo formado pelos profissionais que trabalham com um determinado grupo de alunos e que se responsabilizam por todo o percurso daqueles alunos, não é? E, portanto, por todo o seu sucesso, não só o sucesso académico, portanto, não é só as notas, mas é aquilo, se voltarmos a ler a lei de base do sistema educativo, ou se quiserem, ainda mais geral, a Constituição, é um direito das pessoas, há potencialidades em todos os cidadãos e todos os cidadãos têm direito a desenvolver as suas capacidades em todos os domínios. E já agora, para brincar um bocadinho, também no domínio espiritual. Eu não disse no domínio de uma religião em concreto, eu disse no domínio espiritual. E, curiosamente, parece que hoje também se tem medo de falar desses aspectos. Portanto, quando nós falamos em desenvolvimento, em educação integral, temos que ver que a educação tem muitas dimensões e a escola muitas vezes tem determinadas dimensões. E nós, com a preocupação com os resultados académicos, podemos muitas vezes nem alcançar os resultados académicos nenhum. E voltamos a outro ensinamento das equipas educativas, é que o grande mérito das equipas educativas é porque parte da vontade intrínseca, independentemente da ideia ser exógena ou endógena, ela aponta para este crescimento e, portanto, melhora o clima de escola e o clima de aula. Esse é um dado comum a todas as experiências e a todos os que dão testemunho. E, por outro lado, também é verdade que as, as, as avaliações externas que foram feitas às escolas que têm, de algum modo, estas experiências, eu prefiro dizer estas experiências, porque cada experiência é uma experiência e não é modelo para ninguém, nem quer ser modelo para ninguém, porque quando quiser ser modelo para ninguém já se enganou a si próprio. É que é precisamente este clima de bom entendimento entre as pessoas, de saberem que têm um horizonte em comum e quererem todos serem copartícipes nesse empreendimento. A questão está na diferença de entendimento das equipas educativas, está no que é considerado a unidade de base da organização do processo de ensino-aprendizagem. E no decreto-lei e na tradição da escola tradicional é a turma. Ora, algumas das experiências chegaram às equipas educativas porque constataram que a turma era uma dimensão exígua para multiplicar as condições de possibilidade de fazer grupos flexíveis, adequados precisamente à grande diversidade dos seus alunos. E por isso constituíram, como é dizer, criaram as equipas equativas, fazendo uma espécie de agrupamento de turmas próximas, contíguas. A outra dimensão, mas, portanto, a primeira dimensão é o agrupamento de alunos que são acompanhados por uma equipa de professores.
O segundo tem a ver com o agrupamento dos saberes. Há experiências de áreas interdisciplinares, há saberes que extravasam as áreas interdisciplinares, eh, mas tem a ver também não só com a criação de áreas interdisciplinares, mas também com, o desenvolvimento de estratégias ou de metodologias que são diferentes da pedagogia da transmissão. Uma coisa é aprender fazendo ou resolvendo problemas ou procurando soluções, outra coisa é aprender porque está escrito, ou também é importante, mas a forma de aprender e a qualidade do que se aprende é diferente. E esta parte, por exemplo, já há muita experiência. Aliás, eu tenho aqui um livro de metodologia de ensino dos anos 50, está lá tudo. O que essas metodologias podem precisar hoje é de um refresh. Portanto, aqui na pedagogia, praticamente já é difícil alimentar a pólvora. Agora, há muita forma de fabricar balas. A terceira dimensão é o agrupamento dos profissionais, que, por exemplo, no decreto-lei aparece muitas vezes algumas vezes equipa docente e outras vezes fala de todos os profissionais que trabalham com os alunos. Ora, é, ne- é- 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 é nesta, di- nestas, neste desfazamento ou nesta ambiguidade entre a equipa educativa ser só o conjunto de professores, ou ser o conjunto de todos os profissionais que trabalham com os alunos, de ser só os que trabalham com os alunos de uma turma, ou que trabalham com os alunos de várias turmas, que leva a que haja especificidades nas experiências e que permite também a cada escola encontrar o seu caminho e dar um rosto à sua experiência. Portanto, nem é melhor nem é pior que as outras, é boa desde que sirva à própria escola, para a própria escola melhorar, e melhorar não é só do ponto de vista organizativo, mas é no sentido também de que todos os seus professores e os seus alunos cresçam como pessoas, como profissionais, como aprendentes. Professor Joaquim Um, Machado, Professor diga, Joaquim Machado, já disse tudo. já, já estamos a Pronto, ok, passar os 15 minutos, mas nós voltamos pronto, a si, voltamos a ok. conversar. Tá, Eu, obrigado. muito obrigada pela sua intervenção. E eu passo agora a palavra à doutora Ana Mira Vaz, que eu penso que tem um... Sim, muito Olá boa a tarde, todos. olá. Desculpa, eu estou disfarçada por trás do ecrã de computador do meu marido, João, portanto, mas sou eu, a Ana. Olhem, então boa tarde a todos. Eu Boa só vejo tarde. neste momento a Joana, mas adivinha aí muita gente atrás. Vou tentar ser sintética, Joana. Vou-lhe pedir, quando tiver assim a 2 minutinhos do fim, faça-me sinal, está bem? Que eu assim escuso estar preocupada com o relógio. Certo, certo. Pronto. Olhem, dizer-vos o quê? Por onde começar? Isto há sempre tanta coisa para dizer que queria ser sintética e, sobretudo, queria ajudar as pessoas que eventualmente estejam em escolas onde já tenham iniciado algum processo de transformação, vamos dizer assim, poder ajudá-las a refletir para virem a tomar boas decisões. Pedir também desculpa a quem já me tenha ouvido falar do Colégio Pedro Arrupe, que é a minha grande experiência em matéria de inovação educativa, e também aquilo que não ficar muito claro, depois teremos a oportunidade de debater. A Joana pediu-nos que falássemos, de facto, naquilo que o professor Joaquim Machado já lançou e muito bem, sobre a liderança. E eu acho que é um tema muito importante, porque é um tema transversal à sociedade, não é? Se recuarmos há uns anos atrás, à nossa experiência, à nossa própria experiência enquanto alunos, eu creio que a autoridade era clara, mas a liderança nem tanto. Isto é, nós enquanto alunos sabíamos que deveríamos ouvir, respeitar, enfim, aprender com os professores, e isso mantém-se como uma realidade, mas a estrutura da escola não salvaguardava aquilo que podiam ser os espaços de verdadeira liderança, que é a boa comunicação da reflexão que se faz e da capacidade de ir mudando
a escola. E eu creio que a liderança, se é preciso uma definição ou um conceito, podia ser isso. O que é que nós fizemos no colégio? Contar-vos assim muito rapidamente a história. Portanto, nós abrimos em 2010, somos um colégio do Parque das Nações, em Lisboa, um colégio privado, e recebemos crianças desde os 3 anos até ao 12º. E abrimos em 2010, um ano foi bem difícil para a economia nacional, como todos nos lembramos, ainda assim abrimos já com 700 alunos. E foi bom sentir a confiança das famílias e a vontade de que os miúdos beneficiassem de um bom ambiente de aprendizagem. Havia muita procura na altura porque era um bairro novo, que o Parque das Nações estava ainda a crescer, portanto tivemos logo muita procura, mas curiosamente nós abrimos como um colégio relativamente conservador na estrutura. O que é que já não era conservador? Era a preocupação, que foi patente desde o início, de acompanharmos os alunos no seu crescimento, como dizia o professor Joaquim Machado, e muito bem, em todas as dimensões, incluindo a dimensão espiritual. Portanto, era talvez mais conservador na forma, mais tradicional, talvez mais ousado no horizonte a que nos propunhamos, não é? Acompanhar bem os miúdos nas suas várias fases do crescimento e crescermos em conjunto como comunidade educativa. Por que é que eu digo que éramos uma escola tradicional? Porque fazíamos o que todas as escolas fazem, e muito bem. Procurámos contratar bons professores, o colégio era muito espaçoso, havia ótimas salas, laboratórios, ginásios, organizámos os alunos por turmas, distribuímos os horários, fizemos planos de estudos, planificações e começámos assim alegremente em setembro. E esta alegria durou ali 3, 4 anos e a certa altura começámos a pensar que se calhar podíamos fazer alguma coisa diferente. Devo dizer que foi nessa altura que ouvimos falar do Horizonte 2020, não sei se lembram, que tinha sido definido na Catalunha, primeiro com um grupinho pequeno de colégios jesuítas, mas depois rapidamente alargado a outras escolas, e pensámos, por que não ir conhecer? E fomos, e foi na altura, foi só a direção, e depois, quando voltámos uns meses depois, aí entra já a noção de liderança, essa visita a esse seminário já foi feita com alguns outros professores que não toda a direção. E tivemos desde o início esta percepção. Nós todos em direção, isto para voltar à ideia da liderança autorizada, digamos assim, nós todos éramos professores, por participarmos numa direção, entendemos que não deveríamos dar aulas para podermos acompanhar os professores e os alunos naquele trabalho diário e intenso de fazer esse trabalho, portanto não iríamos dedicar-nos a ensinar, mas éramos professores. A quem calhou esta função? Mas é verdade que, de algum modo, as pessoas sentiram, todos os professores de alguma maneira sentiram a possibilidade de intervirem na maneira como a escola tomava as suas decisões pedagógicas. E eu acho que, para quem procura um processo de transformação, este é um dos fatores talvez mais poderosos. O que é que nós fizemos, muito concretamente? Em 2015, reunimos todos os professores, todos, desde do jardim de infância até ao 12º ano, a equipa educativa, o corpo docente todo no seu conjunto, incluindo técnicos, terapeutas, psicólogos, etc. E perguntámos às pessoas, de que é que se queixam? De que é que se queixam? É uma pergunta muito simples, mas que nos deu coisas extraordinárias. Porquê? Porque as pessoas se queixavam todas do mesmo. Quase independentemente do ciclo ou até da personalidade profissional, do tempo de serviço que tínhamos, todos nós nos queixávamos, e se calhar nós que nos estamos aqui a ouvir hoje sentimos o mesmo. Queixamos em geral de ter muitos alunos, sobretudo quem é professor de primeiro ciclo, tem uma turma de 25, naturalmente não se queixa propriamente disso, queixa-se de um tipo diferente de acompanhamento. Mas a partir do 5º ano, sobretudo quem tem disciplinas com muito pouco tempo letivo semanal, tem seguramente muitos alunos, até chegar ao limite do professor de religião e moral. Depois queixávamos de estar sozinhos em sala de aula. Com muita ou pouca experiência que tenhamos de ensinar, no momento em que fechamos a porta e encaramos os nossos alunos, sejam eles 20, sejam 30, nós somos realmente os responsáveis por uma quantidade de tarefas complexas. Assegurar que todos aprendem, que todos tenham voz, que todos participem, que todos possam mostrar as suas debilidades e fragilidades e também as suas conquistas, resolver questões emocionais, sociais, sei lá, um conjunto enorme de coisas. E queixávamos de alguma rotina, devo dizer também, e eu acho que isto talvez seja mais verdade a partir dos 15, 20 anos de serviço, mas ainda assim queixávamos disto.
queixávamos de nos vermos pouco enquanto professores, enquanto adultos. Eu gostava imenso de poder conversar mais com os meus colegas da disciplina ou com os professores que partilham os meus alunos e raramente nos encontramos, a não ser aqueles amigos que até se sentam à hora de almoço ou que ficam à conversa mais um pouco. E pensámos, está nas nossas mãos mudar isto, porque na verdade é lícito queixar-nos, reparem, é totalmente lícito, mas não é normal, acho eu, de pessoas inteligentes, que as queixas continuem a ser sempre as mesmas, sem trazermos alguma proposta diferente, que vá procurar resolver essas queixas tão legítimas. E é verdade que foi muito graças à inspiração das escolas da Catalunha e depois a uma consultoria externa que tivemos, que foi absolutamente determinante para darmos o passo da grande mudança que demos, e também não tivemos pressa. Apesar de ser preciso, nestas coisas da inovação, refriar aqueles otimistas, que por eles mudavam tudo do dia para a noite, e também fazer participar aqueles que são mais céticos. Eu interrompo só para contar uma historiazinha que se diz sobre a diferença entre os otimistas e os céticos, que se calhar já conhecem. Então diz-se que os otimistas são as pessoas que pensam que tudo vai correr bem, não é? É uma boa definição de otimista. O cético é a pessoa que pensa, ponto. E, portanto, foi muito importante para nós juntarmos nesta equipa que foi, digamos assim, o motor de transformação na inovação lá no colégio, pessoas que vinham de todos estes quadrantes, que tinham experiências diferentes de ensinar, mas que estavam unidos por esta vontade, de facto, de melhorar a aprendizagem dos alunos. O nosso foco foi sempre esse. Nós achávamos que era possível fazer melhor. E por isso, já deve estar quase a acabar, não, Joana? Mais um bocadinho, para me organizar? Um bocadinho, muito bem. E por isso aqui entro diretamente no tema. Portanto, como já perceberam, a questão da liderança para nós foi central. Demos poder às pessoas, aos professores, aos técnicos, de refletir em conjunto sobre a situação que vivíamos, identificar de forma muito crítica aquilo que achávamos que não estava a correr bem, pensarmos de forma criativa e usarmos muitas estratégias que se usam em muitas outras empresas que não nas escolas para provocar algumas respostas criativas, mas também para não pensarem que depois fizemos assim uma coisa completamente virada do avesso. Nós tivemos muita preocupação de fazer isto numa escola em Portugal, não é? Porque muitas escolas no mundo inteiro, provavelmente algumas vão sendo conhecidas, fazem coisas extraordinárias, no fundo fazem um percurso próprio, aliás, em Portugal vão aparecendo também percursos próprios de aprendizagem que em Portugal, bem, para já teriam uma vida difícil, aos poucos vão sendo aceitos, mas é realmente aos poucos, e nós queríamos, sobretudo, nós entretanto fomos ganhando lastro, já estávamos nos 1.500 alunos, e queríamos garantir que estes nossos alunos estavam dentro do sistema, portanto não queríamos criar crianças fora do sistema. Por muito interessantes que fossem algumas soluções um bocadinho mais fora da caixa, tivemos esta noção sempre de base, que tínhamos um compromisso com os alunos e com as famílias de os manter dentro de um sistema, isto é, ancorados no sistema educativo português, com o nosso currículo, até porque tipicamente os nossos alunos terminariam o 12º e queriam entrar numa faculdade, numa universidade em Portugal, portanto não poderíamos inventar a nível curricular algo que pusesse em causa este percurso, mas também tínhamos uma grande convicção de que os próprios miúdos precisavam de mais, queriam mais. Aliás, nós ouvimos também os alunos, quando já tínhamos algumas propostas concretas, e percebemos que aquilo ia muito ao encontro do que eles também esperavam do futuro. E depois fizemos esta conta muito simples. Imaginem uma criança que entra aos 3 anos no nosso colégio, ali em 2010, quando nós abrimos. Fazia todo o percurso no colégio, depois entrava no ensino superior, se calhar não entrava à primeira, porque não entrava em primeira opção no curso que queria, ou fazia um gap year, fazia um ciclo de estudos de 3 anos, depois ia fazer o mestrado do outro lado, fazia um Erasmus. Quando entrasse no mercado de trabalho, estávamos em 2032. E pensarmos o que seria, ninguém sabe, eu também não sei, mas imaginarmos o que seria o futuro do mercado de trabalho, tantos anos depois desta criança ter entrado com 3 anos, levou-nos a rever de forma muito séria aquilo que eram algumas das nossas primeiras convicções. O que é que uma criança daqui a tantos anos precisará de saber? E de saber fazer? Como é que deve falar? Que línguas deve falar? Como é que se relaciona com a tecnologia? Deve entrar, não deve entrar? Sobre a criatividade, a capacidade de trabalhar em equipa, a resiliência,
num mundo tão rápido, onde os miúdos, todos percebemos isso em tantos níveis em que nos movemos, estão sempre à espera de uma recompensa visível e rápida. Como é que se lhes abre a curiosidade por aquilo que está longe do seu alcance? Como dizer às crianças, luta por aquilo que tu queres, sem transformar aquilo num concurso de televisão, em que se diz às crianças, tu podes ser o que quiseres, não podem ser o que querem. E, portanto, havia muitos condicionalismos para a aprendizagem, para ser uma aprendizagem realmente humana, ao serviço do mundo, abrangente, que os tornasse bons cidadãos, pessoas altruístas, saudáveis de corpo e de espírito, e havia muitas decisões a tomar, e nós não podíamos escolher tudo, isto não é? O mercado educativo é muito fácil, não é? Pegamos num carrinho de supermercado, tiramos umas coisas daqui, outras dali, quando chegamos à caixa, temos uma quantidade de coisas, isto não é possível. Portanto, também teria de haver alguma contenção. Quando pomos uma coisa, tiramos outra. E percebemos, sobretudo, para que é que essa coisa que estamos a pôr no nosso carrinho de supermercado vai servir. Há muitas coisas que se pode fazer e é uma grande tentação que todos temos, porque é giro, porque sabe bem, porque, como mãe dizia, nos tira da nossa rotina de professores ou os alunos se sentem atraídos por elas. Nada contra, mas há que ponderar que essas coisas que nos parecem interessantes desse ponto de vista do imediato podem não trazer os frutos que procuramos. E, portanto, foi necessária também uma reflexão que, devo dizer-vos, levou muito texto escrito. Escrevemos, reescrevemos, cortámos, pusemos, porque a palavra continua a ser o nosso instrumento de comunicação. E por estes textos partilhados, discutidos, conversados, nós conseguimos ir afinando aquilo que era a nossa origem, e quisemos manter isso muito, ser fiéis àquilo que tinha sido o impulso fundador daquele colégio. Redefinimos o horizonte, e depois foi preciso redefinir tudo o resto. Por onde vamos, para onde, como, e tomámos um conjunto de decisões que são estruturantes, que se mantêm até hoje, com algumas alterações, alguns ajustes, mas que no essencial se mantém até hoje, um processo que estamos a rever e também a fazer avaliar com uma consultora externa, que é outro dos pilares, a par das lideranças, essencial para que os projetos consigam manter-se válidos e vivos, sobretudo vivos. Muito obrigada, doutora Ana Maria Mira Vaz. Muito obrigada pela intervenção. Penso que neste momento já haverá muitas questões que se estão a colocar, ou eu, podem escrever as vossas questões no chat, ou pensar um bocadinho e colocar diretamente. Ao professor Joaquim Machado, ou à doutora Ana Mira Vaz. Nós temos agora algum tempo para debate. Joana, Sim, enquanto não aparecem questões, posso responder a uma das suas perguntas? força, claro que sim. Ok. Obrigada. Uma das suas perguntas era que obstáculos é que as escolas encontravam e quais os desafios que poderiam eh, confrontar-se ou criar para si próprios. Eu gostava de lembrar alguns obstáculos, porque é bom que eles sejam enunciados para os percebermos. Estou a falar do sistema, fundamentalmente, da escola pública, dependente de uma administração central. A primeira, portanto, é do próprio modelo. O modelo que está instituído e com o qual não está, a lei não corta, e se não corta, não há nascimento, não é? É precisamente o de fazer da turma a unidade de base. Porque ao fazer da turma a unidade de base, já só aceita subdivisões da turma. E, de facto, essa continua a ser o primeiro obstáculo. O segundo tem a ver com a tendência de conservação de qualquer sistema. O que está pode estar mal, mas dá segurança. E há pessoas que preferem a segurança à incerteza.
Portanto, o ir por um caminho novo, que ainda por cima não está trilhado, e que corre o risco. As escolas que enveredam por experiências, muitas correm mais o risco de serem assacadas pelo sistema do que aquelas que fazem de conta que cumprem o sistema, nem cumprem o sistema, nem melhoram. A terceira tem a ver precisamente com ah, ah, o espírito de experimentação crítica que exige a introdução de uma inovação. Não, não é entrar numa experiência pela experiência, mas a experiência tem que ser bem mastigada, portanto, bem digerida. E isto tem que ser conforme padrões de profissionalidade. E, por outro, a outra dificuldade, este é um desafio, o que vem a seguir, mas que é constituído por um conjunto de dificuldades, simplesmente como é o projeto das pessoas, as pessoas transformaram em desafio, deixou de ser um muro, uma barreira. Tem a ver precisamente com o que exige o modelo, ou que o modelo procura integrar, que é a reorganização ou a forma de agrupar os programas, que é a questão dos horários. E nós sabemos que isto é muito mais simples para enunciar do que para depois praticar no dia a dia. A questão do agrupamento dos alunos, porque para agrupar ou para fazer grupos, mesmo grupos de nível, isso é preciso muito saber, não é de palpite, nem de junta três ou quatro para aqui, três ou quatro para ali, até porque isso depois tem reflexos na forma como os professores que cooperam eh, veem e interpretam a sua função, porque consideram que uns é para aprender, os outros é para. Por exemplo, uma das situações foi, uns é para aprender e os outros é para deixar os outros aprender, e é já uma subversão. Tem a ver com os métodos de ensino. Portanto, há pessoal que quer mudar, mas não quer mudar nada. Aliás, os grandes revolucionários de boca são aqueles que querem mudar tudo, mas depois não alinham em nada. A própria criação da equipa é preciso ter um olho clínico para não juntar determinadas pessoas, que elas individualmente são boas, juntamente com outros são muito bons e com outros serão piores, porque não se entendem. Às vezes é questão de protagonismos. O acesso aos recursos e até, em muitos casos, a estrutura do próprio edifício escolar. Só para uma brincadeira, só para ilustrar isto. Na cidade de Braga, muitas escolas dos anos 60, quando foram restauradas, dividiram salas grandes, uma sala grande de duas pequenas. Curiosamente, sem as condições propícias ao ensino tradicional, porque passaram a ter a luz mesmo a incidir no quadro, e sem permitir esta possibilidade de ter grupos grandes. Portanto, as condições que nós encontramos também são fundamentais. E quando uma escola decide melhorar, tem que ter em conta todas essas condicionantes. Sr. Joaquim Machado, nós temos aqui duas pessoas a intervir. Há aqui uma questão e há uma pessoa que nos está a pedir uma intervenção, o professor Luís Mosto, do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, e depois há aqui uma questão sobre o que são essas equipas educativas que depois podíamos focar. Professor Luís Mosto, quer perguntar? Quero sim, senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou muito interessado naquilo que estão aqui a dizer. Gostava de lançar para a discussão, mais do que desacordos e perguntas, duas questões, uma para o professor Joaquim, outra para a professora Ana. Relativamente a equipas educativas, eu tenho uma visão muito própria do que são para mim equipas educativas. Gosto muito de comparar as escolas aos hospitais. Os hospitais fazem muito isto, os médicos reúnem-se para tratar um paciente, não é? Discutem
as possibilidades de tratamento de um contexto que é um paciente que provavelmente está deitado numa cama ou tem um problema. Nas escolas nós temos equipas educativas que se reúnem à volta de um paciente, vamos lá pôr este paciente entre aspas, que são os alunos, mas normalmente estão em contextos diferentes, porque um aluno na aula de matemática não é o mesmo que o mesmo aluno na aula de ciências ou na aula de inglês. Pelo que as equipas educativas, quanto a mim, e já trabalhei assim, hum, pecam porque estamos a trabalhar com alunos que estão em contextos diferentes. Pelo que, para mim, uma equipa educativa seria, por exemplo, um, um trio de professores, um professor de português, francês e inglês, que trabalham em conjunto, de forma cooperativa, com o mesmo grupo de alunos. Ora, isso entronca naquilo que o professor Joaquim Machado já aqui disse várias vezes, que é o sistema não permite muitas coisas, mas também já permite outras. Portanto, lanço esta farpa para a discussão. Relativamente ali ao Colégio Pedro Arruco, conheço bem o vosso projeto, tenho aí muitos amigos, estou quase 100% de acordo com o que a professora Ana disse. Tenho um problema, é que nós aqui, eu sou diretor daqui do agrupamento, também estamos num processo de tentar a inovação, se é que a inovação existe, mas tenho um problema, eu trabalho com quem cá me chega, não é? Portanto, aquela questão de eu ter professores escolhidos para o perfil, para o projeto educativo que quero implementar, torna a implementação de qualquer coisa numa escola pública tremendamente mais difícil do que eu poder contratar as pessoas que quero ou até dispensar as que não quero. Portanto, também lanço isto para a discussão. Muito obrigado. Doutora Ana Mira Vaz, quer responder? Quer. Ó, Joana, tratamos Sim. do nome, somos todos, trabalhamos todos na mesma área. Ó, Luís, obrigado pela sua pergunta. É verdade, em parte. Eu não posso dispensar as pessoas depois de as ter contratado a trabalhar comigo durante 2 anos. Portanto, essa é a lei geral que nós seguimos para todo o país, que seguimos porque é a lei de todo o país. Portanto, nesse aspecto temos uma dificuldade e temos todos neste momento uma dificuldade, estatais ou privados, que é a falta de profissionais qualificados, não é? Isso é uma realidade que nos toca a todos. Mas não deixa de ser verdade que poder escolher as pessoas que melhor se adaptam, as pessoas que realmente querem trabalhar neste projeto é uma grande vantagem, sem sombra de dúvida, e não posso, nem há outra coisa a dizer. Queria só dizer-lhe uma coisa em relação às equipas educativas, porque eu há bocadinho acabei por deixar assim um bocadinho o grande contexto e não vos contei aquilo que foram as nossas opções em relação à constituição de equipas educativas. O que nós decidimos para contrariar a ideia da dispersão dos professores, do grande número de alunos e do facto de terem que andar de grupo em grupo, agora vão para o 7º A para o 8º B, depois, etc., foi criar uma equipa, isto entre o 5º e o 9º ano, uma equipa de professores que se encarrega de um ano de escolaridade e apenas desse ano. Portanto, nós temos cerca de 150 alunos por ano e esta equipa pedagógica é como se fosse um grande conselho de turma, junta todos os professores das várias disciplinas que os alunos têm, em regime de exclusividade, com muito poucas exceções, como o caso das línguas estrangeiras, e esses professores formam a equipa que é responsável por ensinar, acompanhar, avaliar, etc., esses alunos. Tem várias vantagens, como toda a gente já sabe. Uma grande delas é o facto de os professores poderem, por estarem focados nesses alunos, terem o horário organizado de modo a poderem reunir semanalmente para falar de todas estas questões, para decidir questões estratégicas da condução deste grupo e resolver os problemas à medida que eles vão surgindo. Estes professores depois estão subdivididos em trios pedagógicos, ou seja, aquilo que o Luís falava do português, do francês e do inglês, nós também temos, isto é, são professores, embora nós escolhamos áreas diversificadas, nós mais peças juntamos a educação física com as ciências e o inglês, por exemplo, para acompanharem 1/3 destes grupos. Portanto, o grupo grande de alunos imaginem, 5º ano, tem 150 alunos, distribuímos por 3 grandes grupos de 50 cada um, fizemos obras na escola para podermos aumentar também os espaços, fazer um grande open space onde os alunos e os professores trabalham, e cada trio de professores é responsável, de modo particular, pelo acompanhamento diário destes 50 alunos, sendo professor tutor de 1/3 desses alunos. Portanto, reduzimos o rácio que habitualmente é atribuído a um diretor de turma, que é de cerca de 25, diria eu, 22, 28,
Estes professores acabam por ter 15, 16, permite um acompanhamento muito maior, conhecer melhor as famílias, melhor interagir, melhor prevenir, melhor resolver estas questões. Portanto, o conceito de equipa alargou-se, mas está restringido a estes dois formatos. O que é que desapareceu, de algum modo? Desapareceram os coordenadores de departamento. Porquê? Porque, de facto, as lideranças têm que ser muito claras para todos. E nesta fase inicial em que estávamos de reorganizar a atividade pedagógica, garantindo a flexibilidade e a autonomia, nós tínhamos que ter assegurado o princípio de que as disciplinas estavam lá presentes por meio de um trabalho muito aprofundado em disciplina, na definição dos objetivos de aprendizagem para cada ano, mas no correr do ano, a célula que acompanha estes alunos é a do trio, diariamente, e semanalmente a da equipa pedagógica de ano. Então, esta é um bocadinho a lógica de como temos as nossas lideranças organizadas. Ana e Joana, já agora deixa-me só dizer em 30 segundos. Eu acho brilhante essa vossa organização. Não sabia que estavam assim tão especificamente. Nós aqui estamos a tentar fazer uma coisa parecida e eu não sabia que tinha tanta similitude com aquilo que vocês estão a fazer. A questão dos 50 alunos e depois dos trios de professores é algo que na escola pública é possível fazer neste momento, Claro. sem quebrar a lei, sem quebrar a lei. Temos que quebrar as turmas, claro, isso é evidente. Temos que deixar de chamar turmas a algumas coisas, ok? Mas acho, ainda bem que existem pessoas a pensar da mesma forma, porque se calhar aí eu já vou aí ter consigo um dia e já discutimos Ora, este assunto. apareça. Pronto. A questão que nós... Essa noção de equipa educativa é muito mais parecida com aquela que eu tenho. E acho que dá muito mais resultado trabalhar assim com os alunos. E a questão que tínhamos aqui no chat relaciona-se mesmo com este tema. A questão era se as equipas educativas complementam os conselhos de turma ou deveriam substituí-los. É uma questão da Isabel Carioca. Para nós substituem com grandes vantagens. São os conselhos de turma, com muito mais possibilidades de atuação que um conselho de turma. Temos aqui um comentário também sobre a questão dos docentes, da escolha dos docentes, de Luís Mesquita da Fonseca, que diz que não lhe parece dispensar ou escolher os docentes seja o fundamental, que imperioso é dotar essas equipas com competências socioemocionais que lhes permitam abraçar qualquer projeto educativo. É uma pergunta para mim? É um comentário. Muito bem. Não sei se Sim. quiser comentar, sim. Olha, nós fomos percebendo que, de facto, aprendemos fazendo e aprendemos uns com os outros. Penso que já desapareceu a interferência. Muito bem. E sim, sabe que, como em qualquer outra empresa, a escola também o é, mesmo que sirva a objetivos educacionais, mas não deixa de ter uma organização empresarial, onde as pessoas neste momento até já podem escolher. Eu acho que neste momento não são as escolas que escolhem os seus professores, os professores procuram, do que eu tenho visto, procuram uma escola, um projeto educativo, um ambiente educativo, algumas opções de fundo, mesmo não concordando com tudo, onde se sintam, de facto, onde se sintam bem e onde se sintam estimulados a trabalhar. Porque aquela ideia que existia quando eu comecei a trabalhar há 30 anos, de que escolhia-se uma escola, e eu comecei, tive mais de 20 anos numa escola estatal, e bem, muito feliz, mas escolhia-se uma escola que estava ao pé de casa para lá se ficar o resto da vida. Isso deixou de acontecer. As pessoas mais novas, então, que estão agora a entrar na carreira, talvez aos mais velhos já haja um certo apelo da inércia e do conforto, que é totalmente legítimo, mas para os mais novos, eles só vêm para uma escola onde se sintam alimentados profissionalmente, estimulados, onde possam de algum modo também deixar a sua marca. Eu acho que isto é uma característica muito desta geração dos 20, 30 anos. Gostam de ser ouvidos, precisam de ser ouvidos mesmo, e precisam de ter liberdade para deixar as suas convicções que ainda se estão a formar. Portanto, é um manancial para as equipas absolutamente extraordinário. São pessoas que às vezes, tendo muito poucos anos de serviço, vêm equipados com estas competências
que, orientadas, aprendendo como é que se faz, como é que devem orientar a sua atividade pedagógica, dão um contributo extraordinário e ficam enquanto gostarem de estar, enquanto se sentirem valorizados. Porque se não se sentirem valorizados, naturalmente, eu compreendo-os, escolhem outra escola. Portanto, a ideia da inovação é um compromisso com os alunos, com as famílias, mas também com os nossos professores, que querem mais como profissionais, querem mais seguramente, não querem repetir receitas do passado. Eu acho que as pessoas começam a perceber que o mundo tem tanto para oferecer, que passam tanto tempo na escola, tantas horas, repetir receitas em que eventualmente se sentem ainda confortáveis, mas que já não estão a resultar para os alunos, não é algo que satisfaça a sua competência profissional. Portanto, eu acho que os professores também pedem isto. E agora uma pergunta direta para a Ana. No que se refere ao primeiro ciclo, como funciona no colégio? Pergunta a Pois é, Roberta. uma boa pergunta. É uma adaptação desta estratégia. Portanto, nós temos também grandes grupos de 50 alunos, temos apenas 2 por ano e não 3, como acontece a partir do quinto ano. Portanto, temos cerca de 100 alunos do primeiro ao quarto ano. Os alunos também estão acompanhados por 3 professores, para além da equipa técnica. Nós temos uma grande equipa composta por psicólogos, terapeutas da fala, psicometricistas, terapeutas ocupacionais, porque temos muitas crianças com necessidades educativas especiais e estes terapeutas fazem parte da grande equipa alargada de que falava o Luís, não me lembro do apelido, da Manuel da Maia, como se fosse uma equipa de hospital que de facto olha para aquela pessoa com vários olhares convergentes para procurar a melhor solução, porque a escola hoje em dia tem que ter respostas personalizadas e eu acho que as pessoas pedem isto, a nossa sociedade pede isso, podemos discordar, mas a verdade é que ela é assim neste momento e podemos escolher fazer como avestruz, metemos a cabeça na areia, ou escolhemos olhar a realidade e procurar as melhores respostas que podemos dar para que essa realidade possa evoluir. E, na verdade, no primeiro ciclo, portanto, para além dos 3 professores para 50 alunos, porque é um ciclo onde, pelas necessidades de intervenção precoce, temos mais intervenção em sala de aula, crianças sempre integradas no grande grupo, eles funcionam assim e muito bem. E devo dizer-vos, é quase comovente, é maravilhoso entrar numa sala com crianças de 7 ou 8 anos e ver que eles estão a trabalhar sossegadamente, embora com um ruído bom, saudável, mas estão a trabalhar focados na sua tarefa, porque as tarefas, eu não disse isto há bocadinho, mas entre o primeiro e o nono ano, todas as tarefas estão já pré-formadas com articulação curricular por todos os professores que constituem essa grande equipa pedagógica. E, portanto, o professor deixou de ser, em grande parte, porque por vezes tem que o ser, mas na maioria do tempo que o professor passa em sala de aula, não se dedica a ter que dar a matéria. Pode haver uma explanação, uma explicação, um ponto de situação, uma síntese, mas tipicamente os professores que não têm sequer uma secretária nem uma cadeira para se sentar, estão quase sempre em pé, acompanham em sala de aula os alunos que trabalham em ilhas, em grupos de 4. E, portanto, vão evoluindo segundo uns guiões que estão feitos. Neste momento são guiões digitais, todas as crianças trabalham com o iPad, embora haja muitos trabalhos manuais, mas a fonte de acesso à informação e de devolução é o iPad, que liga professores e alunos e os professores entre si, e é isso que os professores fazem. Acompanham a aprendizagem, desbloqueiam as situações difíceis que estejam a acontecer, de natureza cognitiva, emocional, social, o que quer que seja. E, portanto, sim, também no primeiro ciclo trabalhamos assim e com bons resultados. Obrigada. Mais alguma questão ou intervenção? Eu aproveitava para perguntar. Para arrancar para uma escola que não está a funcionar com equipas educativas, por onde começar? Quais os primeiros passos a dar? Olha, essa é uma ótima pergunta. Nós fizemos um projeto piloto que durou 2 anos e experimentámos com o quinto ano. Portanto, um primeiro grupo de quinto ano foi apresentado aos pais no ano anterior, o que pensávamos fazer,
E durante 2 anos o mesmo grupo de professores, portanto a mesma equipa educativa, acompanhou esses alunos durante todo o quinto e todo o sexto. E procuramos, de forma muito laboratorial, introduzir algumas das alterações que depois vieram a ser escaladas, mas que ainda eram feitas de forma muito acompanhada. A primeira coisa que fizemos foi retirar os manuais, não porque a aprendizagem dos manuais não interessa, nós podemos recorrer a manuais, mas não nos interessa apresentar aquilo que os alunos têm de saber num pacotezinho que tem 150 páginas, por exemplo, ou 180. É mais esse o conceito, mas nada contra os manuais. Tirámos os manuais e pusemos computadores em sala de aula, ainda com os fios espalhados, toda a gente tropeçava nos fios, ainda era muito caótico. Mas funcionou muito bem. Funcionou muito bem porque, quer queiramos, quer não, este é o modo de funcionar dos alunos. Eles são seres digitais, muito mais do que nós. E a interação com o computador, como dizia há bocadinho, não substitui todas as outras formas de comunicação e de expressão, mas é o meio privilegiado de informação, foi-lhes naturalmente intuitivo e agarrou-os muito às tarefas que iam sendo executadas. Depois, criámos imediatamente grupos de 4 alunos que iam trabalhando em conjunto, não sempre, como acontece agora, mas em momentos-chave. Quando se fazia um projeto, fomos iniciando o projeto com todas as suas etapas, se agrupavam dessa forma. E durante 2 anos avaliámos e medimos o impacto que isto teve sobre os alunos e os professores e fomos ouvindo também os pais. E, de facto, foi muito importante percebermos que esta forma de trabalhar tinha vantagens insubstituíveis sobre o formato tradicional, em que tipicamente o professor apresenta a matéria, para além de outros materiais que põe ao serviço dos alunos, tutoriais, textos, vídeos, pode haver até uma forma muito, muito comunicativa e muito ativa de apresentar a matéria, mas uma vez terminado esse modo, faz um teste para perceber se os alunos adquiriram ou não aquelas competências. E, grosso modo, é isto que acontece em todas as disciplinas, com muito poucas exceções. E, portanto, sim, antes de alargarmos a toda a escola, fizemos este projeto durante 2 anos e só depois é que tomámos a decisão de virar o barco, como dizemos. Mas também foi gradual, isto é, um aluno que entrasse, tivesse feito estes 2 anos no quinto e sexto, continuaria no sétimo e só depois no oitavo, portanto isto foi gradual, é como uma onda que vai molhando os pés de quem está ali à beira-mar. Doutor Joaquim Machado, quer acrescentar? Não, estou contente pelas experiências que ouço e que estão a ser contadas. De facto, falar em equipas educativas e não falar em nada é a mesma coisa, porque cada caso é um caso e há várias formas, não é? O que é importante é que cada escola tem um problema e queira resolvê-lo, e aí vai encontrar as formas ajustadas, porque se não quiser resolvê-lo, nunca encontrará. Portanto, não há fórmula taxativamente inatacável. O que há é fórmulas que foram encontradas para as escolas resolverem. E o caso do Colégio Pedro Rupe mostra como foi possível uma organização ir crescendo e melhorando a resposta que foi dada, mas cresceram como coletivo. Não há só o crescimento de alguém que pensa e faz. Não, não. É o coletivo. Por isso é que o plano de melhoria tem que ter sempre incorporado um plano de aperfeiçoamento dos seus profissionais, mas é em que os próprios profissionais é que vão aprendendo a fazer com a mão na massa. Portanto, há aqui uma questão de estudar as matérias, mas também de aprender na ação. E o que nós hoje temos, aliás, sob o ponto de vista pedagógico, lembro-me das conversas que tínhamos na Universidade do Minho quando saiu a Escola de Medicina, que, porque a forma de ensinar, de ensinar ou de formar médicos, era um bom exemplo para a formação de professores. Há E, aqui uma, e a formação também deve ser no trabalho e pelo trabalho. há Não aqui é, não é de outra forma. Exatamente, porque há aqui uma ansiedade. Temos uma resposta não, uma pergunta da Luísa Teixeira a perguntar: e no secundário, considerando a desculpa de que nos exames inibem a inovação, é esta ansiedade dos exames, não é? Da entrada na faculdade.
Pois, o secundário teve que ter ali alguns ajustes, mantendo o que também considerávamos essencial. Portanto, se tínhamos trabalhado a autonomia com os alunos durante tanto tempo, não poderíamos chegar ao 10º ano e propor-lhes voltar a aulas mais passivas. Isso não era possível. Por outro lado, tínhamos que garantir também que eles pudessem estudar os conteúdos que saem em exame, queremos que tenham boas notas e que possam prosseguir com a sua vida universitária. Portanto, há estes condicionalismos que nos levaram a tomar algumas decisões que me parece que também estão a surtir efeito, embora há menos tempo. Portanto, está neste momento no 12º ano o primeiro grupo de alunos que iniciou esta fórmula mais inovativa no 5º ano. Pronto. E o que fizemos foi manter as várias disciplinas, embora estando no PPIP 2.0 nós abrimos agora a possibilidade deles escolherem as disciplinas de um leque muito maior, mas enfim, é apenas uma escolha de disciplinas, não passa disso. E internamente, como opção pedagógica, o que temos é um projeto anual que decorre no 10º e no 11º sob a forma da articulação curricular e um projeto pessoal mais vocacional no 12º. Este projeto curricular, de articulação curricular no 10º e 11º é o quê? Basicamente, nós reduzimos, e não o contrário, não aumentamos, nós reduzimos as horas das disciplinas, as horas letivas de todas as disciplinas, fazendo com que os professores das disciplinas em grupo disciplinar decidissem que objetivos de aprendizagem, que matérias, que conteúdos, que competências querem trabalhar em sala de aula, é a maior parte do tempo, ao contrário do básico, e que matérias, conteúdos querem deixar para que os alunos desenvolvam neste projeto de articulação curricular, que os professores acompanham. Portanto, para além das disciplinas com menos carga letiva, nós incluímos 2 horas semanais de projeto, em que os alunos continuam a trabalhar em grupo, os grupos que eles escolhem, naturalmente, já que os grupos do 5º ao 9º, aliás, do 1º ao 9º, não são escolhidos pelos alunos, mas orientados pelos professores para salvaguardar a heterogeneidade e a riqueza que isso traz. Portanto, os alunos escolhem essa equipa com que trabalham no projeto e dedicam a ela 2 horas semanais. Há mais 2 horas de TTA, que é o tempo de trabalho autónomo, que existe também desde o 1º ano, um tempo tipicamente às sextas-feiras, em que procuramos não deixar nenhuma criança nem nenhum jovem adolescente para trás, uma vez que eles andam a um ritmo muito próprio e por vezes de forma muito autónoma, nós não queremos ser surpreendidos e passado um mês a percebermos que há um aluno que está numa via totalmente sua, alternativa. Portanto, semanalmente, durante 2 horas, o tutor senta-se com os seus alunos, escolhe aqueles com quem é mais prioritário estar e com eles faz esta leitura dos objetivos que foram cumpridos, do que ficou por cumprir, a que é que me vou dedicar na próxima semana e faz esse acompanhamento. E há também um tempo de tutoria, ou seja, o secundário mantém a estrutura clássica, os alunos escolhem na mesma, têm a formação geral, uma trienal, 2 bienais, embora com alguma variabilidade, e depois têm estas 3 âncoras, digamos assim, que mantêm aquilo que nos parece que é importante que um aluno, sobretudo secundário, continue a manter, que é uma grande autonomia, e assumir na sua própria mão o controle do seu percurso de aprendizagem, começa cedo, começa desde os 3 anos, e com isso saiba acompanhado, saiba pedir ajuda e para onde é que se deve orientar para continuar para ter os melhores resultados que ele pode ter, que nunca são iguais para todos, como sabemos. Obrigada. E mais uma questão de Teresa Botelho, sobre o apoio e a visão da consultora externa. Porque é que foi tão importante este apoio? Olha, é muitíssimo importante e foram 2 consultorias diferentes. Na fase de implementação estivemos muito ligados à Ria Duzis, que era a consultora que na altura apoiava também o processo de remodelação das escolas da Catalunha e que nos fez ver as coisas de outra maneira. Nós, às vezes, nós somos levados muito por aquilo que correu bem connosco enquanto alunos ou que correu bem connosco enquanto professores e, de certo modo, somos moldados por essa experiência. O que não tem nenhum mal, só tem mal quando nos leva a anquilosar algumas decisões e a não nos deixar abrir alguma inovação. Portanto, eles fizeram-nos pensar de outra maneira e, sobretudo, tinham uma série de mecanismos que envolviam quer grupos mais pequenos de reflexão, que depois que partilhavam com toda a comunidade docente periodicamente. Com eles escrevemos muito, como vos dizia, mas também encontramos outras formas de nos exprimirmos, como, por exemplo, por construções em 3D ou mapas de ideias.
eu sei que foi uma lufada de ar fresco termos podido experimentar, pensar a educação de outra maneira. De momento, temos uma outra consultora com quem trabalhamos estas questões da melhoria contínua, porque a ideia de, para nós, repare, é muito tentador. Nós somos conhecidos na comunidade educativa, sem falsas modéstias, junto dos pais, como uma escola inovadora, que traz boas respostas aos miúdos. Conseguimos, não temos sucesso com todos, mas temos sucesso com miúdos que às vezes passaram maus bocados noutras escolas, porque realmente andamos à procura de maneiras diferentes de ir ao encontro de cada um. E seria muito confortável instalar-nos neste reconhecimento, mas ficar aqui é morrer, porque o mundo continua a avançar. Quando nós começámos, a inteligência artificial não tinha entrado na nossa vida e agora já entrou. Não é estar perto, já entrou, já cá está. E, portanto, como é que a escola se organiza para usar e ensinar a usar de forma correta, ética, adequada, inspiradora, e educativa as ferramentas que hoje em dia qualquer aluno pode usar, sem que o professor se aperceba. Porque há maneiras de eu, enquanto aluno, apresentar um trabalho que eu não fiz, com os erros que eu habitualmente dou para que o meu professor não desconfie. Portanto, como há muitas novidades constantemente a aparecer na vida e o mundo evolui muito depressa, nós não queremos não queremos andar ao ritmo da moda como se fôssemos uma loja de ténis. Não é isso, a escola tem a sua inércia própria, nós não queremos ser isso, mas não podemos dizer aquilo que encontramos e que nos parece estar a resultar é aquilo que vamos manter. Isso não podemos dizer, é aquilo que continuamente tem de ser repensado e revisto, com assertividade, com seriedade, com coerência, a ideia do carrinho de supermercado onde eu não posso pôr tudo, e com coragem. E para isto também precisamos de ser ajudados a ver de outra maneira. Portanto, sim, temos uma consultora externa que devo dizer-vos, porque é uma coisa, mas isso custa dinheiro. É evidente que custa dinheiro, é evidente que pode parecer-vos que eu falo de uma posição privilegiada porque um colégio é pago pelos pais. Na verdade, essa é uma realidade, embora tenhamos muitas bolsas de estudo, mas é uma realidade que elas são pagas porque a escola é paga pelos pais e que nós sentimos uma enorme responsabilidade e um enorme compromisso com isso. Isso não nos leva a dizer que não devemos ser ousados, que não devemos arriscar, porque não é pelos pais, mas estas crianças valem muito, cada um deles vale muito. Eu não me esqueço de uma frase que o professor Joaquim Azevedo está aqui, eu queria lembrá-la, que ele me disse uma vez e que eu uso tantas vezes, e tantas vezes ela é oportuna. O que uma criança não levar no coração para o futuro, não se encontrará no futuro. E, portanto, tudo o que podemos fazer por estes miúdos é bom, é necessário e é válido. Portanto, é um bocadinho por aqui que temos avançado, consciente do privilégio em que, apesar de tudo, vivemos, mas também dizendo às escolas, também as estatais, e eu fui durante 22 anos professora de uma escola estatal, que há muita coisa que se pode fazer que não custa dinheiro. E é sobretudo uma questão de concertarmos esforços, de nos entusiasmarmos uns aos outros, de nos inspirarmos, de nos animarmos. Haverá dias difíceis, mas o horizonte continua azul, pelo menos aqui na minha janela ele já está azul, começa a estar, e é nisso que as escolas têm de apostar, é repensar a sua missão, sabendo que os recursos podem ser escassos, podem ser limitados, não são aqueles que quereríamos, mas não é por haver mais dinheiro, mais recursos, mais condições que as escolas trabalham melhor. Não é seguramente por aí. Portanto, ânimo. Esta conversa podia continuar. Eu gostava de questionar o professor Joaquim Machado sobre a importância da formação contínua para os professores nestes processos, mas nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, são 19h09 e tenho que agradecer muito aos nossos convidados, professor Joaquim Machado, Ana Mira Vaz, pela vossa partilha tão importante neste encontro e Oh, tenho Joana, que. desculpe-me, tenho Sim. aqui algum pedido para deixar o meu contacto. Eu vou deixar o meu e-mail, desculpe interrompê-la, mas antes que feche, pode ser? Sim, sim, claro que sim. Sim. Deixa-me ver só se tenho aqui. É só escrever aí no chat. Mas eu só a tenho assim. Ou, ou se quiser, eu posso Eu vou pôr no seu depois encaminhar. Pois, e depois, está bem? Partilha? sim, sim, eu partilho. Exatamente. Então, vou só aproveitar para dizer que no próximo dia 20 de maio é o próximo webinar da RIMED, desta rede, e com o tema a inclusão escolar que exclui
como trabalhar com os alunos ditos em risco de abandono. Será este o próximo mote de conversa. Muito obrigada a todos pela presença, pela partilha e pelo entusiasmo, e até uma próxima oportunidade.